Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre direito de família, introduzindo um pouco sobre essa questão do direito de família no Código Civil Brasileiro, falando um pouco sobre o conceito de família, o que é família para o direito civil brasileiro e a primeira parte, na verdade, de família, que é o casamento também, eu vou falar aqui um pouquinho. Então eu espero que ajude vocês, que vocês gostem um pouquinho com o conceito de família. Então o primeiro conceito que a gente tem é o conceito amplo de família, no qual caracteriza-se família como pessoas que têm uma relação de laço consanguíneo, uma relação de afetividade ou de mesmos interesses. Nós temos também o conceito limitado, no qual família são pessoas que têm um laço consanguíneo, colaterais até terceiro grau e parentes em linha reta. Na verdade, até quarto grau, colaterais até quarto grau e parentes em linha reta. Nós temos o conceito restrito de que família seria somente a prole e os pais, então aquela família nucleada, os pais com os filhos. O conceito que a gente usa aqui no Brasil, que ele é juridicamente correto, é o conceito limitado, no qual famílias são as pessoas ligadas por um laço consanguíneo, ou seja, parentes em linha reta e colaterais de até quarto grau. Falando um pouquinho então sobre a evolução histórica de família, então nós tínhamos na Grécia Antiga que família eram todas aquelas pessoas que se reuniam para fazer um culto religioso. Já em Roma, família eram aquelas pessoas que tinham um grau de parentesco. Então, os ascendentes eles podiam fazer tudo com os seus descendentes, o que bem quisessem, porque eram como se fossem pessoas que eram coisas deles, então eles tinham essa autoridade sobre seus descendentes muito forte. E no direito civil brasileiro, o conceito de família e toda a legislação mudou muito. Então, o Código Civil de 1916, ele impunha a indissolubilidade do casamento, ou seja, não havia divórcio, as pessoas tinham que se manter casadas, mesmo que houvesse uma separação de corpos. Havia a incapacidade relativa da mulher, em 1916, nesse Código Civil, a distinção entre família legítima e ilegítima, ou seja, a família que era feita através daquele casamento e o homem que tinha uma amante acabava tendo filhos com essa amante, ou a mulher era considerada uma família ilegítima e tinha uma distinção de direitos. E também, com o decorrer do tempo, isso foi mudando. A primeira coisa que mudou foi a instituição do divórcio, que depois de um tempo aconteceu, e aí com a Constituição de 1988 vieram muitos direitos que a gente conhece até hoje, e aí veio a possibilidade do divórcio acontecer, que já tinha acontecido um pouco antes dessa Constituição, veio a capacidade absoluta da mulher de exercer seus direitos no casamento e na sociedade, a igualdade entre homem e mulher e a igualdade entre a família que era considerada a oficial e a não oficial, a igualdade de direito, principalmente entre os filhos que eram feitos nestas famílias. Então, os filhos que eram gerados nessas famílias que eram a legítima e a ilegítima. E aí nós temos também, depois com o Código Civil de 2002, algumas outras mudanças. Em caso de divórcio, não era compulsório a retirada do sobrenome, porque antes era compulsório. Então, hoje em dia, você pode escolher se você quer manter o sobrenome de casado ou não, não é obrigado a tirar. E também a possibilidade de ter que pagar alimentos para o cônjuge que cometeu um erro durante o casamento que acabou gerando o divórcio. Então, há a possibilidade de ter que pagar alimentos para esse cônjuge. Por exemplo, se você foi traído e, de alguma maneira, o cônjuge ele precisa desses alimentos, ele não tem condições, dependendo do que o juiz decidir, pode haver essa possibilidade sim. A natureza jurídica da família para o direito brasileiro é que família, na verdade, não é uma personalidade, então é uma personificação anômala, ou seja, não tem uma caracterização em lugar nenhum, Quando a gente fala de anômala, ela é uma personificação anômala, social e política. É muito importante para o direito brasileiro
porque é a base da sociedade, a família. As características da família é que todas as posições familiares são intransmissíveis, você não pode transmitir sua posição da sua família para outra pessoa, são irrenunciáveis, você não pode renunciar, inclusive, direitos. Então, se você vai começar a receber uma pensão alimentícia do seu pai, por exemplo, você não pode renunciar como filho esse seu direito. É irrenunciável e também imprescritíveis. Não há uma prescrição. Se passar um tempo, você continua podendo haver a sua posição na família, você continua podendo haver sua posição de filho, de pai, numa família. Não tem um tempo máximo que isso pode acontecer. Temos também o chamado estado de família. Então, esse estado de família é importante porque ele faz parte da caracterização do indivíduo na sociedade. Assim como um nome, por exemplo, o estado de família dele vai ser muito importante. Então, a gente tem a certidão de nascimento e quando a gente casa, a certidão de casamento, por exemplo. Além disso, nós temos as espécies de família no direito brasileiro. São muitas as espécies de família, mas infelizmente somente 3 são juridicamente concedidas e já caracterizadas, pela nossa legislação. As que são juridicamente protegidas são, respectivamente, a família que é matrimonial, ou seja, aquela que é oriunda do casamento feito no cartório ou religioso com efeitos civis, a família informal, que é aquela da união estável, que tenha uma vontade de constituir família, que tenha uma posição para a sociedade de publicidade de que aquele casal está junto por um tempo determinado e longo, geralmente, E nós temos a família monoparental, que é aquela que é de um dos pais, um dos genitores com a prole. Por algum motivo ou outro, ele ou sumiu, ou morreu, ou fugiu, alguma coisa aconteceu, mas é juridicamente protegida. Essas são as juridicamente protegidas. As próximas que eu vou falar agora não são juridicamente protegidas, mas elas são caracterizadas. Então, nós temos a família anaparental, que é uma família entre convivência de parentes com afinidade e com um propósito em comum. Então, são parentes ou não, ou pessoas que têm uma afinidade, mas que têm um propósito em comum. Essa caracterização. Nós temos a homoafetiva. Então, a homoafetiva, na verdade, ela não é juridicamente protegida, que é a família que é por pessoas do mesmo sexo, mas o Conselho Nacional de Justiça já determina, já obriga que os cartorários executem os casamentos homoafetivos. E os juízes, nós temos já muitos julgados que acontece que permitem essa possibilidade, mas o que acontece é que a gente não tem uma previsão legal ainda para isso. A gente tem essa caracterização e já tem essa obrigação dos cartorários de executarem esse tipo de casamento. Isso é uma coisa nova que a gente conseguiu. Temos também a família eudemonista, que são pessoas que buscam seu desenvolvimento, a felicidade através do desenvolvimento de seus familiares. Pessoas que estão juntas e buscam essa felicidade com o desenvolvimento da família. A pluriparental, que é aquela família reconstruída, recomposta, chamada de família mosaico. Então, um padrasto com o padrasto com o filho, com o tio, com a tia, com a avó. Então, essa família meio desconstruída que a gente tem muito no Brasil é chamada de pluriparental. E a gente tem ainda a família paralela, que é aquela que é constituída fora do casamento, que a gente chamava de não oficial, mas que hoje em dia vão ter os mesmos direitos para os filhos do que a família oficial. Falando sobre princípios que são regidos ao direito de família também, nós temos os princípios constitucionais e os princípios gerais do direito. Lembrando que princípios e regras são muito diferentes, que princípios, quando há um conflito, pode haver uma ponderação, e as regras não tem essa ponderação, ou é uma ou é outra, então tem essa grande diferença. Mas falando sobre princípios constitucionais que regem o direito de família, nós temos o princípio da família como a base da sociedade, então a família é considerada a base da sociedade brasileira. Nós temos o princípio da matrimonialidade
mitigada, então do matrimônio de forma mitigada, ou seja, o casamento ele existe, ele é previsto, é muito importante, mas a gente já tem outras espécies de família além do casamento que são juridicamente protegidas. Nós temos a igualdade entre os cônjuges hoje em dia nos deveres e direitos. Nós temos o princípio do pluralismo familiar, de que existem outras espécies de família, além daquela família do casamento somente. O princípio da dissolubilidade do casamento, então hoje em dia a gente já tem a possibilidade de haver com o divórcio. O princípio da liberdade de constituição familiar, planejamento, desde que seja algo lícito, que não vá ferir a sociedade de alguma forma e que o Estado não tenha que intervir. O princípio de proteção da infância, então proteção dos filhos. O princípio da igualdade jurídica entre os filhos legítimos ou ilegítimos, como antigamente eram denominados. O dever de manutenção dos filhos para os dois pais, né, para o pai e para a mãe, ou seja, o dever de você prover a educação, alimentação, o bem-estar e a saúde dos filhos. A proteção ao idoso, que acaba tendo hoje em dia uma proteção muito parecida com a proteção das crianças. O princípio da monogamia, então, é algo que não tem uma previsão constitucional de que é vedado a poligamia, não tem esse princípio, mas a gente tem essa previsão, e esse princípio ele não acontece, não há essa previsibilidade, porque na verdade acabaria tendo uma distinção entre os filhos oriundos do casamento e fora do casamento. Mas a Constituição brasileira, ela prevê a monogamia, que é um fato de impedimento a pessoa já ser casada para ter outro casamento, que eu vou falar mais pra frente um pouquinho sobre. A dignidade da pessoa humana, a afetividade e a proibição ao retrocesso dos direitos adquiridos. Temos também o princípio do pluralismo familiar, então as outras formas de família além do casamento. O princípio da liberdade, então, garante a autonomia dos cônjuges em se quererem ficar juntos, vão ficar, se não quererem mais ficar juntos, vão se separar no momento em que eles decidirem. A gente entra no casamento, que é a primeira parte do direito de família. O casamento, então, a definição jurídica de casamento é um vínculo jurídico que necessita, né, de alguns pressupostos, e um desses pressupostos é a diversidade de sexo, mas hoje em dia, como eu já falei, o Conselho Nacional de Justiça já obriga os cartorários a realizarem um casamento homoafetivo, como é um direito que a gente acaba tendo desenvolvido há pouco tempo. A natureza jurídica do casamento, então nós temos algumas teorias. Nós temos a teoria contratualista, de que o casamento ele não passa de um mero negócio jurídico entre as partes, com a vontade das partes. Nós temos a teoria institucionalista, que define que o casamento é uma instituição que já acontece naturalmente entre duas pessoas, não havendo deveres e direitos entre elas. E a teoria mista eclética, que acredita que o casamento é tanto um contrato quanto uma instituição. No Brasil, a gente tem juridicamente protegida a teoria contratualista, de que o casamento é, na verdade, um contrato, não passa de um mero contrato, um acordo de vontade entre as partes. As características do casamento, então, são que o casamento ele é um ato solene, então ele tem uma solenidade que tem que ser executada para que ele seja válido. Ato civil não admite um termo de contrato ou condição, que seria muito estranho. Estabelece uma comunhão de vida, que pode haver a dissolubilidade, e é uma exclusividade da união com vedação à poligamia, ou seja, mais de um casamento com várias pessoas ao mesmo tempo. As finalidades do casamento: a finalidade de viver juntos, mesmo que possam viver em casas separadas, isso é previsto. A comunhão de vida e de interesses, e a finalidade principal de instituir uma família matrimonial, que não necessariamente vão ter filhos. A histórica do casamento básica que a gente tem
é que nas sociedades primitivas o casamento ele era executado através da divisão de tarefas entre homem e mulher, muito bem especificada. Aí nós tínhamos na família romana o confarreáctico, que era um casamento religioso para os ricos, e o coemptio, que era a compra e venda da mulher, que acontecia muito. Além disso, nós tínhamos o usus, que era o que se parece um pouco com a união estável, que era a união estável da época. Então, depois de um ano, a mulher, ela tendo esse relacionamento com o homem, ela acabava tendo que perder toda a sua relação com a sua família anterior e se submetia ao poder desse homem. No Brasil, até 1891, nós tínhamos somente o casamento religioso. Depois criou-se o casamento religioso com efeitos civis, que a gente tem até hoje. E hoje em dia a gente tem também o casamento civil separado do religioso também. Os princípios do casamento, que são os mais importantes, são da liberdade, então de escolher com quem você vai casar, quando você vai ter a dissolução ou não. O da monogamia, então você só pode ter um casamento naquele momento com uma pessoa por vez. E o da comunhão de vida, comunhão de interesses, comunhão de patrimônio ou não, uma comunhão de... Nós temos também os chamados esponsais. Os esponsais no direito civil brasileiro são os noivos. Então, em alguns casos, acreditam-se algumas doutrinas de que a dissolubilidade dos esponsais, se trouxer algum prejuízo para algum dos cônjuges, pode haver a indenização moral e material do outro cônjuge. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, eu mesmo não sabia antes de estudar direito civil, direito de família. As espécies de casamento que a gente tem no Brasil. O primeiro caso é o casamento civil, que é aquele regular, feito no cartório, por um cartorário, uma autoridade celebrante. Casamento religioso com efeitos civis, ele tem que ser executado por uma autoridade religiosa competente para isso. Casamento por procuração, com poderes, então é denominado um procurador para um dos cônjuges ou um para cada um dos cônjuges. Casamento em caso de moléstia grave, então a pessoa ela está numa moléstia muito grave e é prevista uma forma diferente de habilitação desse casamento. Então precisam-se de 2 testemunhas alfabetizadas. Pode acontecer tanto de dia quanto de noite, no caso, se for muito extremo. O casamento não culpativo é aquele que a pessoa está em iminente risco de vida, então é necessário somente a presença de 6 testemunhas que não sejam parentes daqueles cônjuges. Se levado em registro perante o cartório, é a presença de 2 testemunhas pelo menos. Nós temos o casamento putativo, que é aquele que, apesar de ter alguma causa de impedimento ou coisa do tipo, ele acaba tendo os seus direitos para um dos cônjuges ou para os dois, se tiver de boa fé de um ou dos dois cônjuges. E o casamento consular é aquele diplomático, que acontece fora do Brasil, então no exterior, e ele é realizado por uma autoridade consular. As condições necessárias para a celebração do casamento, então a diversidade de sexo, que é uma coisa que já está mudando, mas pela Constituição ainda é necessário, porém já pode se executar um casamento homoafetivo. O consentimento dos nubentes, não havendo erro, não havendo coação de um dos nubentes. Os nubentes são os cônjuges, a maioridade, e não havendo a maioridade, sendo menor de 18, maior de 16, no caso de gravidez, não precisa do consentimento dos pais, mas no caso de não havendo gravidez, o consentimento dos pais, a concordância, e se não houver, vai para o âmbito judicial que vai decidir, tendo esses cônjuges a possibilidade de se autossustentarem com essa idade. No caso de menores de 16 anos, somente em caso de gravidez, então pode haver esse casamento somente em caso de gravidez. Em todos os casos, se for por suprimento judicial, é necessário, é obrigatório a separação de bens.
Os pressupostos de validade do casamento, então nós temos as condições naturais de aptidão física, que é a puberdade, em regra, maior de 16 anos, e a potência, que a gente tem o counge, que é, na verdade, a potência que... O counge, na verdade, pode causar anulação quando o homem brocha e a mulher não tinha conhecimento disso. E nós temos o generande, então quando a mulher ou o homem é estéril e o outro cônjuge não havia o consentimento sobre isso, pode causar anulação do casamento. Também temos a sanidade, então você não tinha o conhecimento de que o outro cônjuge ele não tinha uma sanidade mental, então toma medicamento ou acaba tornando a vida em casal insuportável. As condições de aptidão intelectual, então ausência de erro, ausência de coação, ou seja, você está se casando com aquela pessoa, não tem um erro quanto à pessoa, e coação, você está se casando por livre e espontânea vontade, sem ser coagido a isso. As condições de ordem moral e social, então não haver grau de parentesco e haver a monogamia, ou seja, o casamento só com aquela pessoa, você não estava casado antes. Condições necessárias à regularidade jurídica, nós temos as formalidades feitas no cartório, então o casal ele vai até o cartório, vai no cartorário e vão pedir para fazer essa validação. O cartorário, eles vão ver se tem algum impedimento que impeça um dos cônjuges de casar. Não havendo impedimento, é feita a habilitação com a publicação no Diário Oficial, nos editais, e aí essa certidão de habilitação ela vai ter uma validade de 90 dias, que é o prazo que os cônjuges terão para fazer essa celebração. As formalidades concomitantes, que são a determinação de dia, lugar, hora que vai ser executada essa celebração. Então, no caso de a solenidade acontecer no próprio cartório, é necessário 2 testemunhas, parentes ou não. E se for em algum lugar, outro lugar que seja edifício particular, é necessária a presença de 4 testemunhas. Também, se essas testemunhas forem analfabetas, a presença de 4 é necessária em qualquer lugar que seja. A retratação do casamento, se a mulher ou o homem falar que não aceita ou falar na hora da celebração ou coisa do tipo, só pode ser feita no prazo mínimo de 24 horas. Nós temos os impedimentos e as causas suspensivas de casamento. Os impedimentos para o casamento, eles estão dispostos no Código Civil, no rol taxativo. São causas que impedem a realização do casamento. Então, eles podem ser de natureza de consanguinidade, ou seja, o casamento entre parentes que sejam parentes em linha reta ou colaterais de até 3º grau, inclusive os irmãos unilaterais ou bilaterais. Também a afinidade, então não podem casar os afins em linha reta, ou seja, o cônjuge com a sogra ou com a cunhada ou cunhado que já foi seu sogro, que já foi sua sogra, que já foi seu cunhado, ou seja, os parentes em linha reta do outro cônjuge, quem já foi seu cônjuge, em caso de adoção. Então, o adotante com aquele que já foi cônjuge do adotado e vice-versa. Em relação à existência de um casamento anterior que ainda não está dissolvido, impedimento decorrente de crime, ou seja, quando o cônjuge com a pessoa que praticou um homicídio doloso contra o seu cônjuge que não sobreviveu, ou uma tentativa de homicídio doloso. Então, também estão impedidos de casar essas pessoas. E nós temos as causas suspensivas. No primeiro caso, no caso de confusão de patrimônios para causas suspensivas, não pode casar a viúva ou viúvo, no caso, se não tiver feita ainda o inventário dos herdeiros, para que não haja uma confusão de patrimônio. Confusão de sangue, então não podem casar a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ter sido nulo em até 10 meses. Então, para o homem também, isso os ascendentes ou irmãos ou sobrinhos, ou seja, os parentes em linha reta ou colaterais
do tutelado com o seu tutor, com o seu curador, também não pode haver. E a oposição contra esses casamentos, eles acontecem, no caso de impedimento, até o momento da celebração e pode ser feito por qualquer um, até pelo Ministério Público. Já nas causas suspensivas, não. Somente por pessoas que tenham um interesse naquele casamento. Provas de casado, então as provas diretas de que uma pessoa está casada com outra, que são a primeira prova específica, que é a própria certidão de casamento, ou se ele tiver sido realizado no exterior, um documento que comprove essa realização. E nós temos as provas supletórias, que também são diretas, que são qualquer outro meio de prova que possam suplementar esse documento principal. A prova indireta também acontece, que é em relação ao nome, ao tratamento e à fama. Então, a publicidade de que esse casal está junto, ao nome que a pessoa pegou do marido ou da mulher, enfim, esses que são considerados válidos e os inválidos. Os inválidos, eles são o casamento inexistente, ou seja, aquele que nem poderia ter existido porque não tem um dos pressupostos, ou a diversidade de sexo, ou o consentimento, ou a celebração. Então, ele não tem os pressupostos necessários para existir. Nós temos os casamentos que eles podem ser nulos e os que podem ser anulados. Os nulos, no caso, são aqueles casamentos que eles são realizados com impedimento. Pode ser nulo também quando ele é realizado por enfermo mental, sem o necessário discernimento naquele momento para a realização do casamento. E o casamento anulável, ele é aquele por defeito da idade, ou seja, no caso de menores de 16 anos que não há gravidez, ou por falta de uma autorização de representante legal. Também temos por erro essencial quanto à pessoa e por coação. Já o casamento irregular, ele é executado sem observância das causas suspensivas. E o que vai acarretar é que vai haver a separação de bens, que é como se fosse uma penalidade para esse casamento que foi executado e não deveria ter sido. Os efeitos jurídicos do casamento nulo, então, é ex tunc, que ele vai retroagir ao momento da celebração, não vai pegar para os filhos, então os filhos vão manter os direitos, e se um dos cônjuges tiver boa fé, o que a gente chama de casamento putativo, vai manter os direitos também. Já o anulável, ele, em regra, também ele vai ser ex tunc, então desde o momento da celebração ele vai ser considerado anulado, porém tem uma corrente que acredita que ele é ex nunc, então que não vai retroagir essa anulabilidade. Os cônjuges e direitos, nós temos os deveres que ambos os cônjuges devem executar no casamento, que é o dever da fidelidade recíproca, o dever de vida em comum, no mesmo domicílio ou não, e de mútua assistência, seja patrimonial ou seja moral, não importa. Também o sustento, guarda e educação dos filhos, que é muito importante, e o respeito mútuo, que é muito importante também, respeito e consideração mútuos e que muitos casamentos acabam não tendo, infelizmente. Então nós temos que os direitos e deveres de cada cônjuge hoje em dia são os mesmos, não tem mais aquela coisa de que o marido tem que sustentar e a mulher tem que ficar em casa, isso já é previsto na lei. Então, são os mesmos direitos e deveres, dependendo da situação econômica que cada um deles possui, e o Estado dá essa liberdade, como eu já falei, é um dos princípios de organização familiar, desde que não vá contra a lei, desde que seja algo legal. Outra coisa que é importante ressalvar sobre uma coisa que eu falei aqui, que o casamento consular, que é aquele que é feito fora do Brasil. Então, esse casamento que é feito fora do Brasil, ele é realizado por uma autoridade consular e ele vai valer no Brasil a partir do momento que um dos cônjuges retorna ao Brasil, tem 180 dias para fazer essa validação no Brasil, na comarca onde vão residir os cônjuges. Então, é a partir do momento que volta, e não a partir do momento da celebração que é executada fora do país.
Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, é muita coisa, é muitas coisinhas, mas de modo geral nós temos o conceito de família, as famílias que são protegidas juridicamente para o direito brasileiro, nós temos o conceito de casamento, então os tipos de casamento também que a gente tem no Brasil, quais são as causas que são impeditivas para o casamento, quais são as causas que são suspensivas para o casamento, quais são as causas que tornam o casamento irregular ou que tornam o casamento inexistente, qual é a forma de celebração que o casamento deve possuir, e depois de tudo isso nós temos os deveres e os direitos dos cônjuges dentro da união matrimonial. E por enquanto é isso, gente. Depois a gente vai ver a dissolução do casamento, que é o divórcio, que é um direito que foi adquirido com o tempo. Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido um pouquinho sobre essa questão que é muito recorrente, muito necessária da gente ter uma noção, porque apesar de que para quem faz direito isso é muito mais importante, mas para quem não faz é uma coisa que é muito comum, que acontece em todas as famílias, e no dia a dia a gente tem que ter pelo menos um entendimento básico do que está acontecendo. Espero que tenham gostado, gente. Se gostaram, deem um joinha aí embaixo. Um beijo grande e até o próximo.